Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, à aula de reações químicas. Na semana passada, nós falamos sobre os tipos principais de reações, né? Falamos de balanceamento, e hoje nós vamos falar das condições para a reação acontecer. Então, quando eu falo e hoje a gente vai falar da reação de simples troca, de deslocamento, né? Eu vou olhar para a minha reação, eu sei que ela é uma reação de simples troca, eu vou conseguir prever quando essa reação ocorre ou quando essa reação não ocorre, tá? Essa é a ideia da aula dessa semana. Então, relembrando, né? Então, foi o terceiro tipo de reação que nós vimos semana passada. Reação de simples troca. Substância simples, substância composta. A substância simples vai deslocar um elemento da substância composta e formar outra substância simples, outra substância composta, tá? Aqui é importante relembrar. Metal desloca metal ou hidrogênio, ou cátion desloca cátion. Se a minha substância simples for um metal, ela vai deslocar o metal ou o hidrogênio da minha substância composta. Por que o metal ou o hidrogênio? Se a gente for lembrar lá dos ácidos que a gente viu algumas semanas atrás, todo ácido, quando em solução, libera H+. Então, o hidrogênio vai se transformar em um cátion, quando eu estiver falando de ácidos, tá? Então, se eu tiver aqui um metal reagindo com um ácido, o cátion desloca o cátion, o metal desloca o hidrogênio, ok? Se eu tiver a minha substância simples for um ametal, a metal desloca a metal, ânion desloca ânion, tá? Então, isso não pode esquecer. Esse tipo de reação de simples troca, ela sempre vai ocorrer com oxirredução, que é quando um elemento perde, o outro ganha elétrons dentro da reação química. Tá? A gente vai ver essa parte de oxirredução com mais profundidade no ano que vem, quando a gente for falar de eletroquímica. Tá? Mas gravem essa palavrinha oxirredução, que mais para frente ela vai aparecer aí para gente. Então, mais uma vez, simples troca. Substância composta, substância simples, forma outra composta e outra simples. Certo? Quando eu olho para uma reação e eu vejo os elementos que fazem parte das substâncias que estão reagindo entre si, eu vou conseguir prever se essa reação vai ou não acontecer a partir da consulta de uma tabela, de uma fila de reatividade. Então, eu vou ter os elementos químicos ordenados em uma fila, em uma sequência de reatividade. Um elemento mais ou menos reativo é quando ele tem mais facilidade, né? Mais reativo, ele vai ter mais facilidade em doar elétrons. No caso que é, de novo, né? Sofrer oxidação, perder elétrons, tá? Como a gente não viu ainda a parte de oxidação, né? Vamos dizer que ele tem mais facilidade de reagir. Então, nessa fila de reatividade, eu vou ter uma sequência dos elementos químicos, onde vai dos mais reativos para os menos reativos. Os que têm mais facilidade de reagir para o que tem menos facilidade de reagir, tá? E como é que eu vou usar essa fila de reatividade para prever a ocorrência da simples troca? É muito simples. Elementos mais reativos sempre deslocam elementos menos reativos. E o contrário não acontece, tá? Elementos mais reativos deslocam elementos menos reativos, tá certo? A gente vai ver agora, então, essas duas filas de reatividade dos metais e dos ametais. Então, a fila de reatividade dos metais ou dos cátions é essa daqui. Então, começa lá com os metais alcalinos, alcalinos terrosos, aí eu tenho alguns metais ali de transição, né? Alumínio, manganês, zinco, ferro, o hidrogênio aqui, e depois outros metais mais nobres, mais preciosos,
tá? O ouro que tem é o que menos tem facilidade em reagir, em perder elétrons, tá? E aqui o mais fácil é o lítio. Então, como que vai funcionar? Eu vou ter a minha reação. Eu vou olhar, a substância simples é um metal, então eu vou olhar a fila de reatividade dos metais. Esse elemento que está, vamos pegar aqui o exemplo então. Olha só, zinco, né, é a substância simples, e a minha substância composta é o sulfato de cobre 2. Então, a substância simples é um metal. Então, eu vou olhar na fila de reatividade dos metais. O que é que eu tenho que ver aqui? Bom, metal desloca metal, cátion desloca cátion. O zinco, será que ele é mais reativo do que o cobre? Eu vou lá olhar na fila de reatividade. Então, o zinco está aqui e o cobre está aqui. Olha só, o zinco é mais reativo do que o cobre. Então, sim, essa reação vai acontecer. O zinco vai deslocar o cobre e vai formar cobre metálico, né? A substância simples vai passar a ser o cobre e vai formar sulfato de zinco, tá certo? Sempre desse jeito. Vou olhar minha substância simples. É um metal? Eu vou olhar na fila de reatividade dos metais. Se esse metal, que é a substância simples, ele for mais reativo que o outro metal ou hidrogênio, então a reação acontece. Vamos pensar o contrário aqui. Se eu tiver cobre metálico e reagindo com sulfato de zinco, olha só, o cobre ele é menos reativo do que o zinco. Então, esse deslocamento aqui, ele não vai acontecer. Portanto, a minha reação não acontece. Nesse caso aqui, eu não tenho reação química. Eu misturo as duas coisas e elas ficam lá e nada acontece. O cobre continua sendo cobre, o sulfato de zinco continua sendo sulfato de zinco. Tá certo? Então, quando eu tenho uma reação de simples troca, eu sempre vou ter que olhar o meu elemento compõe a substância simples, verificar se é um metal ou um ametal e consultar a fila de reatividade, tá certo? Se o elemento que faz parte da substância simples, ele for mais reativo do que o outro da substância composta, né, seja metal ou ametal, esse deslocamento vai acontecer. Se não for mais reativo, não acontece, tá? Então, essa é a fila de reatividade dos metais. Vamos ver agora dos ametais. Então, eu tenho flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono. Mesma ideia, tá? Mesmíssima ideia. Aqui eu tenho maior reatividade, aqui eu tenho menor reatividade. Então, vamos lá. Cloro reagindo com brometo de sódio. Olha a substância simples. É um ametal. Então, eu vou olhar na fila de reatividade dos ametais. O cloro, ele é mais reativo do que o bromo? De novo, a metal desloca a metal. Então, se eu tenho o cloro como substância simples, se ele vai ou não deslocar, ele vai fazer isso com o outro ametal, no caso o bromo. Então, olha para a fila de reatividade dos ametais. O cloro está aqui, o bromo está aqui. O cloro, ele é mais reativo do que o bromo. Então, esse deslocamento vai acontecer. Então, eu vou formar cloreto de sódio e bromo, ok? Como substância simples, porque o deslocamento aconteceu, já que o cloro é mais reativo com o bromo. Se a gente for pensar o contrário, né? Bromo reagindo com cloreto de sódio, olha só, o bromo é menos reativo do que o cloro. Então, esse deslocamento, ele não vai acontecer. Portanto, essa reação, ela não ocorre. Tá certo? Então, quando eu tiver uma reação de simples troca, eu bato o olho nas substâncias que estão ali reagindo. Eu observo, eu vou consultar a fila de reatividade para saber se essa minha reação acontece ou não. Tá certo, pessoal? Eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem e qualquer dúvida vocês me escrevam. Beleza? Muito obrigada pela atenção e até mais.